fechar os olhos para o que realmente vale a pena. O mundo não precisa ser assim, cheio de incertezas e tristezas. Não existem barreiras que não podemos superar. Não existem medos que não podemos enfrentar. A fé pode ser como os pequenos grãos que tudo estará ao alcance de nossas mãos. Podemos buscar a paz. Eu e você podemos buscar o bem. Essa vontade está dentro de nós e a força de cada um de nós. Não existem barreiras que não podemos superar. Não existem medos que não podemos enfrentar. A fé pode ser como os pequenos grãos que tudo estará ao alcance de nossas mãos. Oi pessoal, é um grande prazer estarmos aqui juntos novamente e essa música que acabou de tocar, o grupo Energia, Nossas Mãos, tem muito a ver com o que nós vamos conversar hoje, cujo tema é caridade, amor em ação. Mas antes vamos passar aqui uns recadinhos do Centro Espírita Divino Mestre, para que a gente possa entender algumas coisas. O que acontece? O Divino Mestre agora está aplicando essa modalidade de exposição durante as reuniões públicas, porque por conta, nós sabemos da situação em que estamos vivendo de quarentena e temos que ficar em casa exatamente para que a gente possa corresponder com a saúde pública conforme as declarações oficiais, não? Mas a gente continua com o atendimento, nosso atendimento fraterno está sendo feito sim por telefone, basta você mandar o teu nome e o telefone, não precisa dizer nenhum motivo, a gente já sabe que se você mandou o nome e o seu telefone, você está solicitando atendimento fraterno. Você até pode escrever no título do e-mail, atendimento fraterno, e mandar esse e-mail para contato@cedivinomestre.org. Nós vamos receber, vamos colocar em contato com vocês um atendente que vai fazer o mesmo atendimento que estaria fazendo lá no Divino Mestre, né? E é bom saber que durante essa exposição estiver passando aí no Facebook, nós teremos o grupo de passista que se reúne virtualmente e fazem irradiações, vibrações para os frequentadores da casa. Então a gente espera que assim a gente esteja correspondendo e auxiliando, amparando de uma forma adequada, envolvendo a situação que estamos vivendo, tá certo? Mas vamos ao tema, caridade, amor e ação, e vamos à nossa exposição. Vamos iniciar então solicitando a todos agora que nesse momento a gente possa fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração. Sabemos das situações que cada um vive em casa, mas em oração agora elevamos nossos pensamentos a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus,
para que possa iluminar e envolver nossos lares, nosso dia a dia, nossa casa mental, trazendo conforto, acolhimento, consolo, que nós tanto precisamos nesses dias, assim como muitos outros irmãos que sabemos das dificuldades e que não estão aqui conosco, mas que poderão auxiliar, serem auxiliados através dessa nossa oração. Que assim seja, Pai. Então vamos começar? Nosso tema então, caridade e amor em ação. Nós vamos comentar um pouquinho sobre esse tema aí e vamos estudar um pouquinho, tá bom? Deixa eu mudar o slide aqui. Nós temos aqui essa figura, caridade, como estendendo as mãos. Não é à toa que eu escolhi aquela música do Grupo Energia, esse estender as mãos para auxiliar o nosso próximo. Mas o que ela tem a ver com o amor, que é esse símbolo do coração, né? O símbolo de um sentimento para com outra pessoa, para com alguém, para com algo. O que a gente vamos então entender essa relação entre essas duas coisas, caridade e amor. Caridade a gente entende que é um sentimento ou uma ação altruísta, é algo que a gente faz por alguém, é uma busca que a gente encontra no outro, a gente vê a necessidade no outro e a gente vai na direção disso, né? É uma prática de caridade notável ali, é um notável indicador de elevação moral quando desempenhada com as características de bondade, com as características ou mais humanitárias, né? Onde envolve amor ao próximo, benevolência, indulgência, perdão, compaixão e tantas outras coisas. Isso é caridade. Amor, ele já significa uma afeição, uma compaixão, misericórdia. Envolve outras coisas também, como inclinação, atração, paixão, a gente vai ver isso aí também. Satisfação, conquista, tem vários outros significados, não? Mas o conceito mais popular de amor envolve, de uma forma geral, a formação de um vínculo emocional com uma outra pessoa. Às vezes até com um objeto. Muitas pessoas têm um amor para uma casa, têm um amor para alguma coisa que ficou, de um parente que se foi, de alguém que ela amava que se foi, né? Então ela se afiniza, se agarra a alguns objetos, né? Também pode ser considerado como um comportamento aí amoroso, né? E ele envolve muitos estímulos sensoriais. Muitas pessoas quando tem esse sentimento sentem-se tristes em algumas circunstâncias, alegres em outras circunstâncias. Ele é um sentimento bem complexo, o amor, né? Para a gente entender melhor a caridade, né, vamos classificá-la aqui com alguns aspectos, né? Nós temos aqui a caridade. Opa! Ele está ao contrário. Caridade material é aquilo que a gente vai exercer através de uma doação. Pode ser uma doação de alimento, de objetos, de roupas, doação de dinheiro, coisas assim, mas no sentido material mesmo. Existe a caridade mental, é quando a gente faz as orações, como fizemos agora há pouco. A gente vai fazer uma irradiação, vibrações, quando a gente sente a vontade de ter misericórdia, de perdoar alguém, de não se ofender pelo que essa pessoa está fazendo, de não dar valor para coisas ruins que a pessoa possa estar fazendo para conosco, né? Seria você devotar um certo sentimento para com essa pessoa, caridade mental. Existe a caridade verbal. A caridade verbal, ela usa palavras, ela expressa o amor, a consolação de uma pessoa para outra,
através da mansuetude, através de palavras boas, palavras que confortam, que consolam, né? Existe a caridade compassiva. Olha só, compassiva, silenciar diante de uma ofensa, aquela misericórdia, né? Escutar mais quando alguém estiver desequilibrado, dar mais ouvidos do que querer falar no lugar dessa outra pessoa, né? Se expressar melhor para com ela, não através de falar mais, mas através de ouvir, de estar presente, de participar. Aí, nesse contexto, a gente coloca aqui a caridade não verbal. É quando a gente tem um cuidado com a nossa própria atitude, a gente se olha, a gente se pega em flagrante, evitando de expressar, às vezes, na nossa face, nojo, desaprovação, coisas assim. A gente evita isso, a gente mantém mais um sorriso, a gente mantém mais uma atitude positiva diante dessa outra pessoa, né? A gente agora, com o coronavírus, nós não podemos tanto ir ao abraço, tanto ir ao aperto de mão, porque as nossas mãos, nessa situação, elas podem estar levando o nosso calor humano, mas vai estar levando também vírus, né? Então a gente deve procurar evitar o contato com as mãos e mantê-las sempre higienizadas, lavando, usando álcool em gel, tal, porque a mão vai ser um dos veículos de transmissão. Então mas vamos sorrir, vamos mostrar pelos nossos olhos essa caridade não verbal, não? E a caridade mediúnica aqui, porque nós somos espíritas, a gente pode entender isso melhor do que muitas outras pessoas, né? Quando a gente participa de sessões mediúnicas, a gente dá ouvidos aos desencarnados, a gente os auxilia na reflexão, a gente dá a eles um outro ponto de vista, mas a gente os considera, os entende, usamos de empatia. Isso são caridades que a gente pode colocar em prática também na reunião mediúnica, né? Essa palavra caritas, ela vem do latim, né? Ela tem literalmente o significado dela é carinho, elevado a preço, portanto, caridade. Por extensão, né, dessa palavra caritas, pode assumir o significado de afeto, de estima, de amor. A palavra caritas, ela pode, no seu significado, se estender a isso, afeto, estima e amor. Mas um amor do tipo altruísta, de caridade para com os outros. Em português, então, como está dizendo aí, é grafado como caridade. Ok? Em caridade, portanto, olhando para os nossos dicionários, né, é um substantivo feminino, né, que envolve o conceito de ética. Ética quer dizer de ter um pensamento mais filosoficamente mais adequado para com outra pessoa. No vocabulário cristão, como está dizendo aí, o amor que move a vontade à busca efetiva do bem de uma outra pessoa. Ela também pode significar benevolência, complacência, compaixão, assim como beneficência, benefício, esmola, que muitas pessoas só entendem caridade como esse terceiro significado aí. Mas vamos olhar o primeiro e o segundo. Olha só o primeiro. É o amor que move a vontade à busca efetiva do bem de uma outra pessoa, de outrem. É uma benevolência, complacência, compaixão. Né? Quando a gente olha essas situações aqui e se dedica profissionalmente para levar a uma outra pessoa que está carente um sentimento mais de alegria daquilo que ela precisa. Pode ser também doações, alimentos, pode ser doação também da nossa posição, da nossa presença, né?
além de outras coisas. O amor, olha só que coisa mais interessante que eu encontrei aqui. O amor, ele é a junção do a, que é um prefixo que quer dizer sem, como a gente fala anormal, quer dizer não tem anormalidade. Amor, e esse amor vem da palavra morte. Olha que coisa mais estranha. Amor significa sem morte, é um sentido de eterno, é um sentimento que a gente não vê fim. Quando que você vai amar? Eu amo como se fosse eterno. Pode vir a acabar um amor? Pode. Mas quando você o tem, é um sentido de eterno, como já dizia o poeta, né? É aquele sentimento de que nunca vai ter fim. Tanto que dói quando a gente tem esse amor não correspondido, dói bastante, né? Mas porque corta esse elo, né? De amor como algo eterno. A gente pode estudar o amor usando esse triângulo, né? Ele é muito interessante, ele teria 3 vértices. Intimidade, num vértice, paixão, no outro vértice, e compromisso no terceiro vértice, né? Só que a coisa funciona mais ou menos assim. A intimidade tem muito a ver com a amizade. Então o amor pode me levar a construir um sentimento de amizade. É um tipo de amor. É um amor que eu tenho para com um amigo. Que envolve comportamentos íntimos, sim. Eu posso falar com ele sem problemas. Eu posso vê-lo no seu dia a dia, diante daquilo que ele é realmente, na sua intimidade, sem problemas. É um sentimento de amizade. Nesse outro vértice, nós temos esse sentimento de paixão. Quem não se apaixonou? Lembre-se da primeira paixão, quando você olha para a pessoa e você só quer saber de pensar nela o tempo todo. É assim, é um apego bem passional. Você só pensa naquilo, no dia seguinte você quer ir atrás daquela pessoa, mandar recadinho, comprar presentes, estar com presente também, né? Então é uma paixão, né? Esse vértice aqui, sozinho. Assim como tem esse outro vértice, o amor compromisso. Ele está mais ligado a um coleguismo. Eu tenho um compromisso com a pessoa porque eu tenho uma outra coisa que me liga a ela. Pode ser um emprego, pode ser eu estudo junto com ela, pode ser alguma situação que me ligue a essa pessoa, um projeto que eu esteja trabalhando junto com essa pessoa, né? Terminado esse projeto, ou esse emprego, ou esse curso, muitas vezes, se não tinha uma intimidade do tipo amizade, ou se não tinha uma paixão, acabou a relação, né? Mas essas coisas aqui, elas se intercruzam. Olha só que interessante. Se você cultua uma amizade com alguém e também cultua o sentimento de paixão, ambas, ou seja, você está trabalhando nesse vértice aqui, nessa reta do amor, nesse lado do triângulo do amor, com intimidade e paixão, você tem um romance que pode perdurar muito tempo, atravessar uma vida inteira, né? Casais que vivem casados aí 30, 40 anos ou até mais, vivendo um romance, porque são íntimos e mantêm a paixão acesa, né? Quantos não devem estar fazendo isso? Com certeza, né, Betinha, meu amor? E quando você tem paixão e compromisso, aí é uma situação mais efêmera, porque o compromisso ele está ligado a uma outra coisa, que essa outra coisa, quando deixar de existir, ele pode deixar de existir o compromisso e a paixão vai ficar sozinha, né? Então é uma situação efêmera, né? Desse outro lado, nós temos aqui a amizade e o compromisso, que é companheirismo mesmo. Já é um pouquinho mais do que coleguismo, é um companheirismo. É quando a gente tá lá, estuda com a pessoa, mas trabalha, estuda com a pessoa, convive com ela de alguma forma, mas forma um elo um pouquinho mais forte do que simplesmente aquele compromisso profissional, de escola, de estar lá.
né? Aí às vezes termina o curso, mantém aquela amizade, aí fica só amizade, não tem mais o compromisso, fica só amizade, né? Agora, imagine se você consegue ter as três pontas juntas, né? Do tipo, eu tenho intimidade, eu tenho a paixão e tenho um compromisso, que no caso é um casamento, pode ser um casamento, né? Ou hoje em dia não precisa ser um casamento do tipo escrito, mas é um casamento onde eu assumi com aquela pessoa um compromisso de vida, né? E aí sim você tem um amor talvez mais completo, né? Mais eterno como sentido de amor, né? A gente conhece isso aqui, vem de Alan John Lee, esses diversos significados. Ele deve ter pesquisado isso na Grécia e em várias outras coisas, diversos significados diferentes do amor. Aqui a gente, na nossa civilização, a gente tem a palavra amor, e às vezes ele até causa confusão quando eu vou falar para alguém, por exemplo, eu te amo. Algumas pessoas podem achar esquisito se eu estiver falando para uma outra pessoa da qual eu não tenho uma relação amorosa. Mas é um amor de amizade, né? Quando eu falo eu te amo, meu irmão, é um amor de amizade. Ou quando eu falo para uma pessoa, um amigo, nossa, eu tenho para você o maior carinho, eu tenho um amor para contigo. Mas é um amor de coleguismo, né? Então a palavra amor sozinha, ela tem muitos significados, mas na antiguidade existiam palavras para cada uma dessas coisas, como se o amor tivesse um monte de palavras e essas palavras todas se conjugaram todas dentro dessa única palavra chamada amor, né? Nós temos aqui o ágape, que é um amor mais altruísta, espiritual, né? Uma afeição mais ampla do que a atração, né? Sugerida às vezes por Eros. Nós temos o Eros, um amor apaixonado, fundamentado e baseado na aparência física. O Eros é um amor mais ligado ao físico, né? Quando eu olho para a pessoa e fico apaixonado por ela porque ela é bonita, né? O fraterno é uma afeição mais natural, como aquela que os pais sentem pelos seus filhos, né? Um amor mais fraternal, né? O ludus, o amor que é jogado como um jogo, um amor brincalhão, né? Tem uma palavra chamada mania, que é o amor altamente emocional, é uma mania, eu tenho mania de gostar de fazer tal coisa. Ele está ligado mais a uma coisa passional da pessoa, romântico, apaixonado, né? Philos, um amor virtuoso, desapaixonado. Ele inclui a lealdade aos amigos, à família, a uma determinada comunidade, pode ser ali ao centro espírita, né? Ele requer aí certas virtudes, sentimento de igualdade, de familiaridade, de estar ali por uma razão, né? O pragma é um amor pragmático que visualiza apenas um momento e a necessidade temporária do agora. É aquele compromisso. Terminou aquele compromisso, acabou esse pragma, o amor pragmático, né? Psique, um amor mais espiritual, baseado na mente, nos sentimentos mais eternos, né? Baseado em uma coisa mais transcendental. Storge é um amor afetuoso que se desenvolve lentamente com base em uma similaridade, uma sintonia, uma afinidade, algo que vai se montando entre duas pessoas. E o telema é o desejo de fazer algo, é de estar ocupado, né? O preocupado também, de estar ligado a essa pessoa por alguma razão, né? Todas essas escalas de atitudes amorosas, na verdade, se fecham na nossa civilização em torno da palavra amor, mas que é utilizado muitas vezes com estes significados, né? E a ação, porque a gente está falando aqui de caridade, amor em ação, né? Então vocês viram, eu estava falando de caridade, falei um pouquinho do amor, vamos falar um pouquinho da ação, né? O que é a ação?
é uma conduta individual, uma atividade, é uma diligência. Diligência quer dizer eu vou fazer alguma coisa. É dinâmico, envolve dinamismo, energia, iniciativa, uma intenção, um movimento. Envolve trabalho, portanto, operosidade, presteza, ação. Não existe ação moleza, né? Ação envolve presteza, prontidão, envolve aquela sensação de vivacidade, né? De causa, demanda, motivo. A gente só faz alguma coisa quando tem um motivo, tem algo que nos move, né? E o antônimo do que seria ação é a inércia, inatividade, estagnação, passividade, ficar paralisado, comodista, né? Tudo isso está relacionado a uma ética de comportamento humano diante de algo que exige da gente uma resposta, né? Uma reação, uma atitude, né? Envolve as coisas aqui como luta, revolução, ação, enfim, né? Quando a gente junta isso tudo, caridade, amor em ação, aí nós temos a criação de um sentimento mais complexo, que é o sentimento de solidariedade para com outra pessoa. Eu tenho a vontade de ser caridoso para com ela, eu tenho uma daquelas escalas de amor para com ela e vou exercer uma ação para com esta pessoa. Portanto, é uma solidariedade, eu vou ser solidário, é mais do que fraterno. Envolve um sentimento de fé, porque eu estou fazendo isso por alguma razão racional. Eu não estou fazendo à toa. Eu estou fazendo porque eu pensei, eu raciocinei, eu vi que tem a necessidade, eu senti que eu quero fazer isso por uma razão, é um amor, e saio do meu comodismo e vou naquela direção para fazer isso. É uma fé, a fé de que precisa. De que preciso fazer algo, né? E eu acredito piamente de que preciso fazer esse algo para com essa outra pessoa, essa coletividade ou essa instituição, né? Que aí envolve a questão de obras no sentido de construir algo, de fazer um bem, de estar à disposição, né? E então, olha só que interessante. A caridade, ela em si, inflama o amor. Inflama quer dizer, ela nos leva a uma daquelas escalas de amor. E esse trabalho da caridade, dentro de alguma daquelas escalas de amor, né, realimenta a caridade, que realimenta esse amor e que realimenta a caridade ao longo não de alguns instantes, mas ao longo de uma vida, ao longo de após vida e ao longo de outras vidas, nos conduzindo numa espiral de evolução espiritual. Porque a evolução espiritual está ligada exatamente a algo que sai de mim em direção ao outro. Quanto mais de mim em direção ao outro eu estarei me ocupando, mais interiormente, espiritualmente, eu estarei evoluindo. Por quê? Porque eu vou estar construindo virtudes dentro de mim, através desse processo espiralado de caridade, amor, ação, caridade, amor, ação e, portanto, evolução. No Livro dos Espíritos, as pessoas às vezes fogem de ler, mas tem o prolegômenos, né? Prolegômenos, que é uma espécie de introdução do Livro dos Espíritos. Ele tem até um símbolozinho que é a cepa da uva, né? Tem as folhas da uva, tem o cachinho de uva, e lá no prolegômenos tem uma explicação do porquê disso. Peço a vocês, sugiro a vocês que vão lá e leiam o prolegômenos do Livro dos Espíritos. Mas lá ele fala uma coisa muito interessante. O Espiritismo é como um edifício destinado a um dia reunir
todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Olha só que impressionante, né? Ele está querendo dizer que o Espiritismo vai nos conduzir ao sentimento de amor e caridade. Por quê? Porque uma vez que a gente entende que é Espírito eterno, fomos criados pelo mesmo Pai, e que estamos aqui juntos para crescermos através do interrelacionamento entre nós, o Espiritismo traz isso com clareza, por isso que ele é um edifício destinado a reunir todos nós em torno desses sentimentos. Porque todos os preceitos espíritas nos levam à clareza de raciocínio de que é isso mesmo que devemos fazer, né? E aí tem a questão 648, que é a da lei de justiça, amor e caridade, colocou as três coisas juntas, né? Justiça, amor e caridade, que diz respeito aí ao quê? A ensinar que o homem ele vai se adiantar na vida espiritual através desses sentimentos de amor, de caridade e de justiça, né? Muito interessante a gente ler essa questão 648, né? E a caridade é praticada, é a prática do amor. Isso aí a gente vê na questão 886 do Livro dos Espíritos. A caridade é a prática do amor. A caridade moral, de acordo com o ensinamento de Jesus, então, é ensinada da seguinte maneira. Quem respondeu isto nesta questão 886 foi o Espírito de Verdade, né? Ele falou assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O que ele quer dizer? Boa vontade. Boa vontade já é um ato caritativo, né? Indulgência, tolerância, que é um ato de amor. E perdão, que é um ato de amor, também caridade e amor. Daí a gente faz a Ecleia, ela nos ensina, quando a gente estava na mocidade, ela sempre falava isso e fala até hoje, né? Que isso aí é o BIP. BIP era um aparelhinho antigo que a gente usa, que algumas pessoas usavam, hoje tem celular, mas BIP era um aparelhinho antigo que os médicos, principalmente os médicos, usavam uma cinta, né, preso na cintura, e ele bipava, por isso tinha o nome de BIP. Ele bipava, aí o médico via um número de telefone ali no aparelhinho e ia para um telefone público, um telefone em algum lugar para discar para aquele número, porque ele foi bipado. Bipado quer dizer, foi chamado, foi solicitado, né? Então, essa benevolência para com todos, essa indulgência, tolerância para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas é um chamamento, é um BIP, é uma solicitação para que a gente atenda a esse preceito que nos foi trazido pelo Espírito da Verdade. Obrigado, Ecleia, pelo BIP, né, que nos ensinou a guardar essas três palavras: benevolência, indulgência e perdão. E aí a gente, apurando os estudos, né, trazendo aqui do Cosme Massi, o psiquismo do homem ele possui três faculdades fundamentais. Primeiro, pensar. Nós somos seres racionais, diferentes de muitos outros seres que convivem conosco no planeta. Nós só temos a faculdade de pensar. Pensamento, entendimento, raciocínio, não é? Nós temos uma alma racional que pensa, que raciocina. Não somos condicionados. A gente pode se condicionar, mas nós somos seres racionais. E é isso que a gente está aqui no mundo mais de provas e expiações, para deixar de ser condicionados para sermos racionais, né? Porque já temos esse potencial em nós desde quando fomos criados, né? Mas é preciso burilar e crescer esse potencial e torná-lo mais ativo, né? Sermos mais autônomos no nosso pensar, no nosso idealizar, de construir nós mesmos os nossos próprios destinos. Mas com isso entra em jogo o sentir, que são
as emoções que nos atalham no dia a dia das nossas vidas, que envolvem sentimentos que são guardados entre nós e que de vez em quando são colocados por uma indução ou outra para fora, né? E as percepções do nosso mundo do dia a dia que nos envolve a sentir, a perceber, a nos emocionar, né? Diante das coisas. Fica então um outro estudo aqui para frente, que é o raciocínio e as emoções. Na verdade não é um contra o outro, mas são duas coisas que juntas podem nos ajudar a crescer e também espiritualmente, né? E o agir. São três coisas: pensar, sentir e agir, né? Então o agir envolve as nossas atitudes, os nossos desejos, o nosso querer, a nossa vontade. E sem vontade a gente às vezes fica meio parado, não tem ação, né? Então olha só que coisa bonita. Se a gente pensa, raciocina a nossa relação com o ser humano, a gente nos leva à indulgência, porque a gente se vê exatamente como igual a eles. Exatamente, as pessoas não são benevolentes ou indulgentes exatamente porque não raciocinam. Elas têm o orgulho e o egoísmo fecham essa condição de perceber que somos iguais, somos fraternos, devemos ser fraternos, né? E quando a gente pensa e raciocina sobre isso, nós vamos fatalmente sermos conduzidos a esse sentimento de indulgência para com o outro, que é nada mais e nada menos do que uma caridade, né? É um sentimento. A indulgência ela nos faz não dar valor aos defeitos das pessoas, porque cada um tem seus defeitos. Nós temos os nossos, eles têm os outros, os deles, e todos nós somos almas em crescimento juntos, cada um burilando seus próprios defeitos. Então por que eu vou ficar realçando o defeito do outro se eu tenho os meus? Aí envolve aquela coisa que Jesus falou: a gente fica olhando o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no nosso, né? A indulgência é exatamente isso, é ficar olhando, trabalhar para tirar a trave do nosso olho, ao invés de ficar dando importância para o cisco que está no olho das outras pessoas, né? E o sentir, são essas emoções, envolve o perdão. Por quê? Porque eu me emociono e percebo que as outras pessoas também se emocionam. Eu tenho sentimentos, as outras pessoas também têm sentimentos. Então por que eu vou atacar o sentimento da outra? Por que eu vou gerar emoções negativas na outra pessoa? Ela merece a nossa compaixão para que a gente possa auxiliá-las nas suas emoções, nos seus sentimentos, né? Assim como nós queremos que façam para conosco. Isso é perdão. Não é você esquecer. Ninguém esquece nada. Nós somos almas que fica gravado aqui tudo que acontece. Mas é trabalhar estas emoções que nos foram geradas, entender que o outro também tem emoções, tem sentimentos, que o outro também é um ser como nós. E aí essa empatia nos levará a um perdão, a entender. É um entendimento e não um esquecimento, que é praticamente um amor, uma daquelas escalas de amor que a gente viu lá, né? Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Não adianta fazer aquela conta de 70 vezes 7 e você sabe, então eu tenho que perdoar só 70 vezes 7, né? Ou seja, 490 vezes. Mas é num dia. Ou seja, não tem tantas oportunidades assim em um dia. No outro dia tem que começar de novo, e no outro de novo. Sempre, né? E o agir, ele tá ligado ao querer, tá ligado ao móvel, sair do inanimado
e ir com boa vontade em direção àquele que precisa. É ação no bem, né? O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque cumpre a lei de Deus. Está no Livro dos Espíritos, questão 629. Né? Cumprir a lei de Deus. Né? Qual é a lei de Deus? Amar o próximo. É isso que Deus quer, porque Ele sabe que quando a gente ama o próximo, a gente está colocando forças da nossa alma para fora na direção do outro, portanto a nossa alma cresce. E o que Ele quer, na verdade, é ver os seus filhos crescendo espiritualmente. Né? Opa, bati 2 vezes? Não, tá certo. Já o Evangelho segundo o Espiritismo também vem nos auxiliar nesse sentido, nesse entendimento, né? Quando ele encontra lá a caridade como um dever, né? Como um dever. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem a nós, é a expressão mais completa de caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Dever não é direito. Eu não tenho que ficar indo atrás dos meus direitos nesse sentido aqui. O amor e a caridade são deveres para com o próximo. Né? O amor numa daquelas escalas que a gente colocou. Né? Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Porque Deus está no próximo. Está em nós também, mas está no próximo. Então nós devemos amar a Deus, portanto devemos amar o próximo, uma vez que Deus está lá. Né? Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação? Nossa, que frase fantástica, né? Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, né? Algumas religiões fazem isso, né? Eu teria ido por outros caminhos. Aqui quem falou isso foi Chico Xavier. Graças a Deus ele escreveu que fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação, né? Então Chico Xavier era uma pessoa muito amável, amou bastante e nos deixou esta frase: apenas será assegurada a salvação se houver a prática da caridade. Né? Não importa qual a religião, sua raça, seu grau de conhecimento, de inteligência, sexo, sua condição social, rico ou pobre, não importa nada disso. Qualquer pessoa pode alcançar a salvação porque depende da alma e não das condições sociais. Todo e qualquer tipo de preconceito é banido segundo esse conceito. A gente não tem por que ter preconceito nenhum, porque somos almas. E todas as almas são iguais. Tem diferenças na posição em que ela está no seu trabalho para o crescimento espiritual. Isso são as diferenças, mas todas estão no mesmo caminho. Tiveram a mesma origem. Então, o que é salvação para nós? Emmanuel fala que salvação não é ganhar o reino dos céus. Muitas pessoas dizem, a salvação é ganhar o reino dos céus, é ir para a luz, é ir para o nirvana, é ser aceito lá por São Pedro, passar pelo portão do céu. Nada disso. A salvação não é ganhar o reino dos céus. Não é um encontro com o paraíso após a morte. A salvação é a libertação de compromissos que nós realizamos durante as nossas vidas em função das coisas erradas que a gente cometeu para com o próximo. É a regularização de débitos, segundo Emmanuel. Ou seja, esses débitos muitas vezes é para conosco mesmos. Porque quando a gente erra para com o outro, a gente está criando débito para conosco, para com o nosso crescimento espiritual. Né? E fora da prática do amor, que é a caridade, de uns pelos outros, não seremos salvos do resgate das complicações criadas por nós mesmos,
quando a gente briga com alguém, quando a gente é violento, quando a gente explora, quando a gente é desequilibrado, quando a gente é frustrado, fica frustrado por causa das ações dos outros e um monte de outros problemas que nos levam à nossa infelicidade, né? Então, buscar o amor, buscar, na verdade, compreensão. Quando a gente começar a fazer da caridade nosso jeito de ser, nossa conduta, ou nossa lei, e da solidariedade uma norma de conduta, nos converteremos em agentes do bem na Terra. A mesma luz que acendermos para com os outros purificará a nossa própria alma. É verdade. Ou seja, quanto mais fizermos para os outros, mais estaremos purificando a nós mesmos. Isso é a lei universal. Aí em Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Olha que fantástico, essa frase é muito explorada, não? Ele quer dizer que todo o bem que a gente estender ao próximo, diminui a multidão de erros que a gente cometeu no passado e ainda comete mesmo hoje. Só assim estaremos salvos, livres de resgates, muitas vezes dolorosos, aflitivos, de reencarnações afora, né? A gente assume novas vidas quantas vezes forem necessários, até que o último centavo dos nossos débitos para com a lei divina seja sanado, né? E esses débitos, na verdade, a gente sabe que não é para com uma outra pessoa, para com Deus, são débitos para conosco. E, portanto, a gente está crescendo espiritualmente por nós, pura autonomia espiritual. Somos nós que estamos fazendo. Somos nós que desejamos fazer e que precisamos fazer. Porque a gente se cansa, muitas vezes, de ficar na exploração, no orgulho, no egoísmo. Isso cansa o ser humano. Porque ele vê sendo deixado para trás por pessoas que ele ama, por pessoas que ele quer estar junto. Porque os espíritos, quando crescem, eles vão para outras dimensões. E de repente você está sozinho, marcando passo. E de repente vem outros que você passa a se relacionar, passa a amar, que vai também, porque você não larga do orgulho. E aí a gente começa a entender que o amor cobre a multidão dos pecados. E então é por isso que o Espiritismo tem a bandeira fora da caridade. A salvação é uma frase de Allan Kardec que está na codificação, né? Fora da caridade não há salvação. Aí aqui eu vou colocar algumas outras frases para que ilustrar o nosso entendimento. Já estamos partindo quase para o finalmente, né? Toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Ou seja, o que quer dizer isso? É um entendimento de que somos iguais. Um entendimento de que fomos criados por Deus. Portanto, somos iguais. Então, a gente é irmão. Se é irmãos, devemos ser fraternos. E por ser fraterno, por sermos irmãos, então por que não estender a mão um para com o outro? Ou seja, ser caridoso, né? Isso aí vem de André Luiz. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Está em Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1861. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberá a justa recompensa. Mas o sorriso, amigo, é uma bênção que vai para a eternidade, não se esquece. Emmanuel, um poeta, né? O bem que praticardes em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então, quando a gente pratica um bem, muitas vezes para aquela pessoa, essa outra pessoa fica matutando. Por que essa pessoa fez esse bem para mim? Quando chega mais à frente, ela será nosso advogado, ela será nosso irmão nos defendendo diante de uma outra situação, né? André Luiz também coloca assim, olha: modifica as vibrações
dos teus pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. É porque é realmente bem complicado a gente abrir as portas, botar a pessoa para dentro. A gente tem uma série de complicações sociais hoje em dia, né? Segurança e tudo mais. Então, enquanto a gente não consegue fazer isso como Jesus fez, vamos pelo menos, né, direcionar a essas pessoas bons pensamentos, boas vibrações, oração. Quando você passa e vê a pessoa deitada no chão, na rua, dormindo ao léu, sem teto, né? Se a gente não pode fazer muita coisa, vamos ao menos destinar a ela uns bons pensamentos e vibrações, né? Ainda de uma fonte aí não espírita, Talmud: o pobre faz mais bem ao rico aceitando a sua caridade do que o rico faz ao pobre oferecendo. Porque tem muitos pobres que, ao receber uma caridade vinda de um rico, ele ainda maldiz esse rico. Olha esse negócio, quem que ele pensa que eu sou, e ofende. Então o pobre, quando faz isso, é porque ele está trabalhando os seus pensamentos. Quando ele aceita essa caridade, ele vê que o outro se dispôs a fazer alguma coisa, é esse o valor que ele dá. Não a coisa em si que ele está recebendo, mas é o entendimento do que o outro se dispôs do seu dia a dia para fazer alguma coisa. Então ele valoriza esse aspecto. Nas coisas necessárias, a unidade. Nas duvidosas, a liberdade. Em todas, a caridade. Isso vem de Santo Agostinho, né? Caridade ensinada melhora os ouvidos. Caridade praticada aprimora o coração. Olha que bonito, hein, mano? A caridade começa em casa, a justiça na casa do vizinho. Isso aí é uma crítica, né? A gente, na verdade, tem que deixar junto a justiça, o amor e a caridade, sempre, em todas as circunstâncias. Isso é uma ética, né? A gente não pode ficar separando isso. Para você eu sou caridoso, para o outro eu sou justiceiro. Justiceiro não é uma coisa boa. Justiça é um entendimento de direito de cada um, né? A caridade não deve ser um bem de exposição, mas um discreto ato de amor. Não deixar a sua mão esquerda saber o que faz a sua mão direita. Aqui nós temos uma poesia fantástica. Caridade é amor em ação, né? É sobretudo amizade. Para o faminto é o prato de sopa. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ignorante é um ensino despretensioso. Ou seja, a gente ter um cuidado ao ensinar aquela pessoa que a gente vê que tem mais dificuldade. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso no aprendizado, olhando os ensinos que estão lhe sendo transmitidos e valorizando esses ensinos. Eu falo isso porque a gente foi professor, né? Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho, construtivo do tipo, a gente tem que ensinar a criança também a construir o seu dia a dia, né? Para o velho é o braço irmão, que muitas vezes o velho precisa desse apoio, né? Para o inimigo é o silêncio, para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento, porque a gente não sabe o que nós faríamos se estivesse no lugar dele. Para o orgulhoso é a humildade como exemplo. Para o colérico é a calma, também como um grande exemplo. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano, a tolerância.
para os deserdados da terra é a expressão de carinho. Caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces, brilhando para todos, e o gênio de mil mãos, amparando indistintamente na obra do bem. Onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, o benefício do mundo interior. Emmanuel é fantástico. Isso aqui veio, essa outra poesia, ela veio lá do livro Parnaso de Além-Túmulo, se não foi o primeiro, um dos primeiros livros psicografados por Chico Xavier, em 1935. Nossa, bem distante, né? Olha só que bonito, gente. Caridade é a mão terna e compassiva, que ampara os bons e os maus, ama e perdoa. É misericórdia a qual, para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa que traz a verde oliva, da paz que acaricia e que abençoa, voz de eterna verdade que ressoa, por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu, claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração de Espírito Divino, do Espírito Divino, em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Quem psicografou isso foi Cruz e Souza, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Parnaso Além-Túmulo, né? E aqui nós temos o símbolo aí da caridade, né? Que é o bom samaritano, né? Que a gente vê exatamente aí num ato de caridade, né? Então a gente agora, espera aí, ok, a gente vai fechar a nossa exposição, agradecendo a todos por ter aqui estudado conosco, entendido e estudado esse tema caridade, amor em ação, ou seja, sermos caridosos, é amarmos e agirmos, fazer algo para alguém, né? E a gente então agora leva nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, novamente, agradecendo pela oportunidade que tivemos aqui de fazer essas observações, de podermos estar juntos, elaborando esse pensamento que a doutrina espírita nos concede, como raciocínio, como entendimento dos preceitos que ela nos traz. Obrigado, Pai, que assim seja. Eu vou colocar agora mais um pouquinho a música, né, do grupo Energia, denominada Nossas Mãos, e fique em paz, vão com Deus. Fechar os olhos para o que realmente vale a pena. O mundo não precisa ser assim, cheio de incertezas e tristezas. Não existem barreiras que não podemos superar. Não existem medos que não podemos enfrentar. A fé pode ser como os pequenos grãos que tudo estará ao alcance de nossas mãos.
podemos buscar a paz. Eu e você podemos buscar o bem. Essa vontade está dentro de nós. E a força de cada um de nós. Não existem barreiras que não podemos superar. Não existem medos que não podemos enfrentar. A fé pode ser como os pequenos grãos e tudo estará ao alcance de nossas mãos. Estamos aqui por uma razão, para sermos felizes e encontrar o sentimento que é o amor. Não existem barreiras que não podemos superar. Não existem medos que não podemos enfrentar. A fé pode ser como os pequenos grãos e tudo estará ao alcance de